pelo nosso querido Emmanuel. A mensagem diz: Legendas do Tribuno Espírita. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 37. Cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Reverenciar a verdade, contudo buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Após essa página tão de acordo com a nossa temática de hoje, que é a comunicação, né? Nós vamos orar. Dizer: Jesus, querido amigo, aqui estamos, buscando a compreensão, o entendimento, buscando, Senhor, nos aprimorarmos um pouco mais, a fim de que esta doutrina de amor seja divulgada, seja amplamente levada a muitos corações. Abençoe cada um de nós que aqui estamos, abençoe os nossos companheiros que estão por chegar, abençoe o nosso querido amigo Roberto, que nos trará a palavra. E que nós possamos, Senhor Jesus, em teu nome, iniciar os trabalhos desta noite, na tua santa. Barulheira. Então, seja bem-vindo, Roberto. Você está com a palavra, você tem 50 minutos e depois nós temos um tempinho para a conversa, né? Para as perguntas que vão ser feitas, os comentários. É com você. Bem, eu sempre digo que nesse seu eu me sinto em casa, né? Porque já conheço muitas pessoas, mas também sempre acompanho. A gente acaba acompanhando pelo Sérgio as regiões, e é muito bonito ver que cada região tem um trabalho próprio, um trabalho voltado para o seu público, e é muito gostoso ver nesse seu. Eu sempre gosto de destacar uma característica que fica evidente para nós, é a união. Esse trabalho de união, esse trabalho de busca uns pelos outros, de apoio, de auxílio. Então, assim, a gente tem um tempo para perguntas. Eu sempre digo que eu vou ficar aqui perguntando para aprender com vocês como é que vocês conseguem, como é que vocês fazem, como é que vocês desenvolvem isso, porque é um diferencial que a gente precisa compartilhar para o resto do movimento espírita, né? Gil? A atividade de hoje ela está sendo veiculada pelo CAI, né, pelo Centro de Atividades Espíritas, que é do 29º Conselho, mas nós convidamos os companheiros da Reunir, né? Então, a gente tem aqui o pessoal do 30, tem do 28, né? E eles sempre participam conosco. Então, e essa Reunir é muito bonito, assim, porque a gente está, por exemplo, organizando os aniversariantes dos trabalhadores da comunicação por Reunir, os coordenadores de seu. Qual foi o primeiro que a gente conseguiu fechar? Essa Reunir. Por quê? Porque as pessoas já se conhecem. Então, elas sabem até os aniversários das pessoas. Olha como é bonito isso. A gente poder dar uns parabéns uns para os outros, né? Mas por aí vai. São muitos os percalços que a gente vai enfrentar e a gente vai se apoiando. Eu vou trazer aqui uma apresentação que não é
inédita, muita gente já viu, mas a Joana de Ângeles gosta de. A Joana de Ângeles diz, né, que o aprendizado se dá pelo reforço e pela repetição dos conteúdos, né? Então, hoje, a gente, quem já viu essa apresentação vai ser aquele aluno que vai estar fazendo cópia. Meu Deus, vai me colocar para fazer cópia, para eu guardar isso de novo, mais uma vez. Mas nunca nada é novo, né? Então, hoje, a gente vai conversar aqui sobre o orientação centro espírita, e é muito interessante, porque eu tenho participado de muitas reuniões ao longo do Brasil, né, por todo o Brasil, e aí já descobri uma coisa interessante, né? Que em alguns lugares as pessoas falam orientação centro espírita, OSCE, outros lugares falam OCE. Vocês falam o que aqui nessa região? Acho que OCE, né? OCE. Você é. Então, às vezes a gente fala assim, ó, não vamos falar sobre o OSCE, o que é isso, o OSCE, né? Então tem o OCE. Vocês estão mais próximos do Nordeste, então, hein? Porque o pessoal do Sul costuma mais falar OSCE, mas tudo bem, vamos pro OCE, né? Então a gente vai falar da orientação centro espírita. Falar sobre esse material não é algo. Olha o Jones aí chegando, querido, bem-vindo. Jones tem sido meio assim um suporte espiritual que eu ganhei, assim, que nem posso agradecer a ele, não tem nem como ainda agradecer. É um obsessor. Não, eu que obsedi ele o tempo todo, fico lá, Jones, me salva, me salva. Ganhei um mentor. Olha só. E aí a gente vai falar do OCE. O OCE, ele é orientação ao centro espírita. Não é um material novo. Um material que já existe há mais de 10 anos, que é produzido pela Federação Espírita Brasileira. Ele teve vários, digamos assim, embriões de materiais semelhantes em várias regiões. No Rio de Janeiro também, a USERJ já tinha um material próximo, onde organizava, digamos assim, orientações para as áreas da casa espírita. Mas o OCE, felizmente, é um material dinâmico que vem sendo atualizado, revisto, discutido. Por quê? Porque o centro espírita é dinâmico, porque o público é dinâmico. Então, as necessidades elas vão se diferenciando conforme o tempo vai passando, ou até mesmo com as regiões. Então, é importante que a gente observe que o OCE ele nunca está definitivamente atualizado. Ele está em constante construção. E como é que se dá essa atualização? Eu acho que isso também é algo primoroso da gente pensar. Muita gente pensa que a FEB atualiza o OCE, mas isso não é verdade. Quem é que atualiza o OCE? Todos nós. Então, anualmente, as regiões fazem uma reunião por áreas ou serviços, onde cada federativa vai trazer observações sobre o OCE. E à medida que essas observações vão sendo trazidas, reflexões vão sendo feitas e alterações vão sendo propostas. Como que uma federação, uma federativa, traz observações? A partir da realidade do seu estado. Então, essa última versão do OCE, eu tive muita oportunidade de participar, e a gente ficou pelo menos 3 hereus, 2 grupos de comunicação, visitando as regiões, fazendo perguntas, listando informações, listando questões, e a gente tinha 2 reuniões, que a gente ainda tem, 2 reuniões que agora elas estão acontecendo concomitante ao CEU. O CEU ele é uma reunião da unificação, mas felizmente a gente tem tido espaços, digamos assim, em paralelo ao CEU, para que as outras áreas possam falar, e na comunicação a gente costuma transformar isso em culminância, né? E a partir daí essas informações são levadas para o SERJ, resume, digamos assim, as questões. Infelizmente, a gente ainda não tem uma certeza se aquilo que a gente está levando para a FEB é legítimo. O que quer dizer? Será que aquilo que a gente está levando realmente significam as questões de demanda das casas espíritas?
Então, primeira reflexão que a gente precisa fazer. Porque as demandas da casa espírita precisam ser atendidas pela orientação ao centro espírita. No entanto, a gente precisa colocar ele em prática, né? Trabalhar com ele, exercitar e fazer as anotações. A minha casa espírita está com uma questão. E aí levar para o seu Conselho Espírita de Unificação da região. E o Conselho Espírita de Unificação da região vai fazer um apanhado e vai levar para quem? Para o SERJ. O SERJ vai fazer um apanhado e vai levar para quem? Para a reunião das federativas. Né? O Rio, por exemplo, fica junto com as federativas do Sul. E aí a FEB vai fazer um intercâmbio enorme para poder conciliar isso. E aí é muito interessante, é muito gostoso e muito bonito. Por exemplo, quando às vezes a gente empaca nessas mudanças, porque tem questões que são muito pertinentes a uma região e outras não. Vou dar um exemplo, né? O pessoal do Nordeste, eles gostam muito de frisar assim, espiritismo, entre parênteses, doutrina, que consiste, que tem como base as obras codificadas por Allan Kardec. Aí o pessoal de outras regiões fala assim, não tem necessidade, é redundante isso da nossa época, porque todo espírita sabe que espiritismo só tem um, né? E o espiritismo só tem um. O espiritismo é a doutrina cujas obras foram codificadas por Allan Kardec, essa é a nossa base. Porém, às vezes, quando chega lá na Bahia, a Federação Espírita da Bahia precisa frisar isso muito com as casas espíritas. Porque na cultura daquelas regiões, eles recebem muitos frequentadores que vêm de outras origens, que vêm de outras matrizes, principalmente matrizes africanas, e ali eles precisam estar fazendo esse esclarecimento diário. E aí, por que vai acontecer? Algumas pessoas vão dizer assim, bota logo que é kardecista para a gente poder resolver, né? Não dá para botar que é kardecista. Mas lá eles precisam estar frisando muito isso, que as obras são as obras de Allan Kardec. Talvez no Paraná isso não seja mais necessário, porque lá já não é tão grande. Então é muito desafiador fazer um livro que possa envolver e atender as diferenças. E aí a gente tem um livro que é nacional, e ele vai chegar no estado do Rio de Janeiro e vai ter que trabalhar, vai ser apresentado lá para Peribé, lá para Nova Iguaçu, lá para Petrópolis, Friburgo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Então, o Rio de Janeiro é quase um país, né? O nosso estado é muito diverso, né? Mas é claro que nós temos mais semelhanças do que diferenças. Ou não? Será? E aí é que a gente vai conhecer. Então, quando a gente vai falando sobre orientação ao centro espírita, é importante que a gente aqui reflita que esse material está em construção e que a gente está propondo até constantes alterações. Inclusive, se vocês aí já tiverem sugestões de alterações, de inclusões, de observações, podem passar para a gente, porque no ano que vem a gente vai se reunir de novo, mas a gente tem que mandar a pauta lá em novembro, para que eles possam fazer essa discussão. Então, as pautas na Federação Espírita Brasileira, elas levam, em geral, 2 anos para serem montadas, né? Então, isso é algo que a gente fica um pouco engessado, né? Principalmente na área da comunicação. Falo demais, tá? Mas eu vou continuar aqui falando com vocês e vamos abrir depois um tempinho para pergunta. Quando a gente fala do orientação ao centro espírita, a gente não está falando da Constituição, né? O que é a Constituição, né? A gente não está falando de um manual de uniformização dos trabalhos nas casas espíritas. A gente está falando de um trabalho de orientação, para que a gente tenha uma base, para que a gente tenha uma base comum, para que a gente possa refletir, né? Porque a gente não precisa ficar reinventando a roda o tempo todo, mas é claro que a gente tem todo o direito de dizer assim, olha, na minha casa espírita, por exemplo, eu vou precisar usar outros materiais. E existem muitas federativas com outros materiais complementares que vão nos auxiliar. O Orientação ao Centro Espírita é um livro geral,
mas existem cadernos praticamente de cada serviço. Então, depois eu mando para vocês o outro material, que é um material exclusivo da comunicação, assim como existe um outro material de orientação exclusivo da mediunidade, do atendimento espiritual e ou do estudo. Mas o da comunicação, eu diria que é o mais defasado, porque a gente tem tido mudanças constantes por causa da tecnologia. Mas na base, a gente pode se apoiar. E aí, quando a gente fala de comunicação, existe uma preocupação muito grande do trabalho com a tecnologia. Muitas pessoas preocupadas, como é que eu consigo produzir vídeos, como é que eu consigo produzir cartazes, como é que eu consigo organizar grupos, formulários, tudo isso, né? Mas a gente costuma dizer que é importante que a base da doutrina espírita esteja bem forte, que a filosofia esteja bastante forte, porque ultimamente a comunicação tem sofrido uma grande influência da área de marketing, mais do que jornalismo. E o que é a área de marketing? A área de marketing é a área de mercado, uma das ciências, que se trata de vendas. Então, nós estamos utilizando, temos visto muitas utilizações técnicas de vendas na divulgação da doutrina espírita. Então, se a pessoa que vai fazer essa utilização das técnicas de vendas não tiver uma base doutrinária, nós vamos ter, às vezes, alguns problemas. Por quê? Porque quem quer vender quer o quê? Lucro, né? Então, eu quero vender o meu livro para todo mundo. Se eu quero que o meu livro venda, e às vezes eu não estou muito preocupado com o conteúdo, eu vou colocar uma capa muito chamativa. E aí eu me lembro que o Divaldo chegou num centro espírita e esse centro espírita falou o seguinte: Divaldo, a gente aqui está vendendo essa Bíblia na livraria. E aí a gente optou por essa aqui que tem um casal, uma imagem de Adão e Eva seminus. E está vendendo demais, porque as pessoas estão gostando dessa imagem. E o Divaldo ficou olhando assim, é isso que vocês estão fazendo? E aí, às vezes, a gente vai pensar assim, será que essa foto desse cartaz está adequada? Pô, mas eu botei essa foto, todo mundo clicou, deu milhões de visualizações. Mas será que é isso que a gente quer? Né? Então, são essas técnicas de venda que a gente vai pensar. Né? Será que a gente está aqui para ter muitas visualizações, muitas curtidas, muitos likes? Mas será que a mensagem não está se perdendo no meio desse processo? Será que o conteúdo não está ficando de lado no meio disso tudo? Então, é por isso que a base doutrinária precisa estar muito forte em todos os trabalhos da comunicação. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, muitos de vocês já conhecem. Vamos lá, peraí. Só um minutinho, gente, aqui que deu um detalhe técnico aqui. Vamos ver. Estão vendo? Ah, então tá. Então, gente, nós vamos falar de comunicação. Falar de orientação ao centro espírita. Orientação sobre a comunicação. Orientação sobre as partes, as áreas funcionais. Então, o material da orientação, ele é um material que se dedica muito aos procedimentos, às justificativas no trabalho, né, onde que a gente se baseia. Mas eu gosto sempre de trazer uma mensagem de Emmanuel, onde ele traz uma referência a Paulo, onde lá há 2000 anos, o Paulo, todo mundo conhece Paulo ele orientava as comunidades, né, as comunidades cristãs através de cartas. E aí o Paulo estava sempre orientando sobre diversos assuntos. E o Paulo disse o seguinte,
que tinha um assunto o qual ele não precisava orientar, porque as pessoas já sabiam. Então, a gente aqui hoje também vai partir desse pressuposto, né? A gente vai orientar sobre os procedimentos da comunicação, mas a gente já tem como base um assunto sobre o qual a gente não precisa orientar. Qual era o assunto que Paulo não precisaria orientar, porque as comunidades cristãs já sabiam? Não se preocupem que hoje não é arguição, não é prova, né? Eu estou olhando aqui, deixa quem está aparecendo primeiro para mim é a Julimar. Já pensou, Julimar? Quero saber se você está estudando Fonte Viva. Qual é o assunto? Beijo, Julimar. Vamos lá. O assunto é esse aqui. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, se a gente vai começar aqui um trabalho de orientação, a base que a gente tem é que esses trabalhadores já estão orientados a amar-vos uns aos outros. E aí a gente vai refletir. Por quê? Porque a gente tem visto um ruído de comunicação enorme em todo lugar. E no movimento espírita, a comunicação tem falhado de tal maneira que nós estamos vendo brigas assim muito grandes, dissensões de grupos, dissensões de casas espíritas, dissensões de famílias, brigas até no culto do evangelho no lar, imagina só. Quando, na verdade, o que está faltando ali? O amai-vos uns aos outros. Então, a gente não vai fazer nenhum trabalho de comunicação se a gente não tiver em mente que esse também é um trabalho de amor. Que a base do nosso trabalho precisa ser o amor ao próximo. Eu estou fazendo isso numa tarefa de amor, de dedicação, de amor. Então, são as bases que o trabalhador da comunicação precisa ter, né? Continuando, Jesus nos disse o seguinte: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se a gente quer identificar um trabalhador do Cristo, os discípulos do Cristo, a gente vai identificar como? Olha aquele grupo, como eles se amam, como eles trabalham com amor, como eles compartilham sentimentos, como as atividades deles, as reuniões deles são reuniões amorosas, fraternais. Então, o trabalho da nossa comunicação, a gente fala tanto em comunicação não violenta, né? Se o nosso trabalho não demonstrar que a gente se ama, a gente pode até chamar atenção, mas chamar atenção com caridade, chamar atenção com amor. A gente pode até não concordar, mas as nossas discordâncias não vão significar que nós não nos amamos. Então, vamos pensar nos nossos grupos de WhatsApp, né? Como é que eles estão? Estão sendo comunicações amorosas? Ou será que a gente está vendo o pessoal do movimento espírita dizer assim: estou doido para ir embora daquele grupo de WhatsApp, não aguento mais tanto grupo? Porque esses são grupos de mensagem de amor. O que está havendo? Então, são reflexões que a gente precisa ter. E Kardec deixou aqui no Evangelho muito bem claro, né? Essa frase ela tem sido repetida intensamente. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Curiosamente, as pessoas têm achado que o centro espírita ele tem como primeiro ensinamento o instruí-vos. Então, são espaços de instrução, né? Como se fossem faculdades, escolas, também são, mas primeiro são espaços de amor, são locais de fraternidade. Então, a nossa comunicação precisa passar esse sentimento, precisa passar. Então, a doutrina espírita é a doutrina da razão, mas é principalmente a doutrina do amor, né? Como disse Jesus. Muitas vezes, quando a gente começa a falar isso, tem o pessoal, eu vim aqui para um curso, para um estudo de comunicação e ele não está falando nada de comunicação até agora. Eu estou aqui querendo saber como é que eu faço o Zoom, como é que eu espero StreamYard, eu quero saber do Google Meet, ele está aqui falando de evangelho, né? Mas não existe orientação ao centro espírita se a gente não trabalhar com a base, com Kardec, com Jesus.
E aí eu também gosto muito desse símbolo que a FEB usa, né? Que é o dente de leão, para falar que a comunicação, né, ela está a serviço do movimento espírita e está principalmente a serviço do espiritismo. E o dente de leão é aquela flor que passa o vento e espalha as sementes. Então, o trabalho da comunicação é esse trabalho que o vento faz, de levar as sementes adiante. No entanto, as sementes precisam estar ali, né? Porque o que a gente está comunicando? Estamos comunicando as sementes? Estamos espalhando as sementes? Ou será que nós estamos espalhando mensagens irrelevantes? Então, é muito importante que a gente reflita sobre o conteúdo, né? E aí, como a comunicação precisa estar a serviço do espiritismo, todos nós, como trabalhadores, precisamos retomar essa nossa, essa nossa tarefa, esse nosso compromisso de servir em nome do espiritismo. E qual é o objetivo do espiritismo, né? Então a gente sabe que nós estamos no momento de transição planetária. Então todos os espíritos que estão aqui reencarnaram com essa missão de trabalhar na transição planetária. Uma das ferramentas para que o planeta se transforme num planeta de regeneração é a doutrina espírita. E no Brasil, todos nós reencarnamos com o objetivo de fazer desse país a pátria do Evangelho. Então é importante que nós tenhamos essa recordação que antes de reencarnar, nós nos comprometemos com Jesus de fazer desse país a pátria do Evangelho. E a comunicação vai estar a serviço desse compromisso. Então, qual é o objetivo do Espiritismo, né? E aí o Kardec vai falar, né, na Revista Espírita, em 1859, que o objetivo do Espiritismo é fazer melhores aqueles que o compreendem. Então, a doutrina espírita está aqui para quê? Para nos fazer pessoas melhores, indivíduos melhores. A comunicação vai ter que atuar em prol disso. Então, se a gente cria qualquer veículo de comunicação e a gente pensa assim, a gente está aqui para divulgar o nosso centro, a gente está aqui para divulgar a nossa palestra, a gente está aqui para divulgar o nosso almoço, também. Mas principalmente para auxiliar para que aquele indivíduo que entra na casa espírita possa sair dali uma pessoa melhor. Para que nós, trabalhadores, possamos nos tornar seres humanos melhores, né? E aí, Kardec não parou, né? No livro Espiritismo na sua expressão mais simples, o Kardec também vai dizer: o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Então, a casa espírita está a esse serviço de melhorar o homem, principalmente no seu progresso moral. Então, todas as atividades que acontecem no centro espírita, elas estão sempre com isso em mente. Eu estou auxiliando para que os homens possam se melhorar. Não importa se eu sou do financeiro, não importa se eu sou da cantina, não importa onde eu estou ali a esse serviço também, né? E ele continua, Kardec agora aqui no Obras Póstumas. A doutrina espírita não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. Só esse trechozinho já dava aqui para a gente fazer várias reflexões, principalmente o trabalhador da comunicação. Porque se a gente está precisando preparar o homem, né, melhor para o presente, para a sociedade, nós precisamos estar atualizados de como é que está o presente, como é que está a sociedade, como é que está a nossa sociedade. Não quer dizer que a gente vá ter que trazer todos os temas do cotidiano. Tem gente que pensa isso. Mas a gente vai lembrar de Kardec, né? Como é que Kardec trabalhava? Kardec era um comunicador por excelência. Então, ele se comunicava com diversos centros espíritas, instituições espíritas, revistas espíritas, jornais espíritas, grupos espíritas ao redor do mundo.
Então, ele falava com dezenas de países. Então, ele estava lá sempre acompanhando. E ele estava sempre preocupado com a atualidade. Então, a gente pegar a revista Espírita, a gente vai ver que ele falava da peça de teatro que estava acontecendo em Paris, do livro que estava sendo lançado ali, de um episódio que aconteceu, de uma notícia que aconteceu num jornal. Então, ele estava atento. E aí, muita gente pensa assim: vamos estudar a doutrina espírita. Então, a gente tem que começar por Kardec, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, né? As obras básicas e a Revista Espírita. Só que se a gente ficar só nessa leitura e não discutir as questões do dia a dia, a gente não está seguindo o método de Kardec, a gente está seguindo só as notícias. Né? A Revista Espírita tem as notícias de 150 anos atrás. E as notícias de 100 anos, 50 anos e as de hoje estão sendo discutidas à luz da doutrina espírita no centro espírita? Precisam. Então, e aí vai exigir da gente aquele bom senso que Kardec tinha quando selecionava mais ou menos que conteúdos ele ia trazer para a revista espírita. E tudo isso para quê? Para que o reinado de paz e da fraternidade se estabeleça. Essa resposta de Erasto vai nos dar o currículo do trabalhador da comunicação. Então a pergunta é, né, se entre os muitos chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Então, como é que a gente vai reconhecer quem são os espíritas que se acham no caminho correto, que estão fazendo o trabalho certo? E o Erasto vai dizer: podeis reconhecê-los pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Então, esse é o perfil do trabalhador da casa espírita. Não importa a função. É claro que às vezes a gente sente um desânimo. Ai, meu Deus, então não estou podendo. Não, não é para a gente desanimar. É para a gente se estimular e pensar: vamos lá, vamos ensinar, vamos viver a caridade, vamos buscar consolar, né? Consolar os aflitos, amar o próximo, trabalhar com abnegação e altruísmo. Então, a nossa comunicação precisa passar esses ensinamentos, precisa conduzir a esse caminho. Se a nossa comunicação, se a gente tem um site, tem um canal no YouTube, tem um canal no Facebook, e ele não está consolando os aflitos, então é um sinal vermelho para que a gente pense: será que os nossos instrumentos de comunicação podem estar atendendo mais a essa necessidade primorosa, né, a esses critérios que determinam qual é o verdadeiro espírita? E aí, a gente vai agora começar a pensar mais em questões mais técnicas e vai ver o seguinte: a área de comunicação social deve trabalhar atenta para o consolo do indivíduo e das propostas de crescimento espiritual que irão beneficiar a coletividade. Então, a área de comunicação social ela vai estar falando com quem? Com a coletividade, sempre em vistas ao indivíduo, entendeu? Todas as pessoas que estão recebendo as nossas mensagens são pessoas, são seres humanos. E aí eu gosto muito quando a gente está num trabalho assim no seu, de trazer essas imagens que já são bem batidas, tá? Que é o seguinte, né? O Conselho Espírita de Unificação, ele é um conjunto de corações, conjunto de casas espíritas. As instituições espíritas, né, o nosso centro espírita é um conjunto de corações, é um conjunto de espíritas. Estamos nos comunicando com esses corações? Então, esse pensamento tem que estar em nossa mente, né? Nós não estamos falando com edifícios, nós não estamos falando entre regimentos, entre CNPJs, nós estamos falando entre pessoas, entre indivíduos, porque são os indivíduos que vão modificar a sociedade, né? E aí surge a primeira necessidade quando a gente também fala de comunicação, em conceituar a palavra comunicação e a palavra divulgação. Então, divulgação
é o ato, processo ou efeito de tornar pública uma coisa, dar conhecimento, difusão, propagação. Então, se eu quero divulgar, eu tenho que tornar aquilo público. Que dia é o nosso evento? Eu faço um cartaz e torno aquela informação pública, né? O evento vai acontecer dia tal, local tal, horário tal. Dispara esse cartaz todos os lugares. Eu divulguei, né? Eu fiz uma divulgação. Minha livraria está com promoções. Estou divulgando. Eu posso divulgar a doutrina espírita. Você conhece as obras básicas da doutrina espírita? E divulgar do que se trata. Você já leu o Evangelho? Do que se trata o Evangelho? E trazer para as pessoas isso. É uma divulgação. No entanto, divulgar é só uma parte. Se eu quero me comunicar, eu tenho que ter isso em mente. Comunicação é tornar comum, transmitir, receber ideias, mensagens, etc. Vamos perceber a sutileza? Comunicar é transmitir e receber. Então, por exemplo, né? Se eu quero me comunicar com os jovens, eu preciso falar a linguagem dos jovens. Então, os jovens vão precisar me comunicar como é que eles se comunicam. Se eu quero falar com os médiums, para uma atividade médium, eu preciso conhecer o meu grupo de médiums para que eu possa me comunicar com eles. Eu preciso identificar quem são eles. Se eles não estiverem se comunicando comigo, eu estou só divulgando, mas eu não estou comunicando, porque comunicação exige troca. E essa é um desafio nosso de aprofundamento de relações. Então, quando a gente está falando, quando um seu está falando com as casas, ele precisa conhecer as casas com quem ele está falando. Então, se ele vai divulgar que tem uma reunião, né? Ah, tem reunião dia tal, mas ele não conhece, por exemplo, o calendário daquela casa espírita e não sabe que aquele dia é o aniversário daquela casa espírita, ele simplesmente vai mandar uma informação de que tem uma reunião e no dia da reunião ninguém vai daquele centro. Fica assim, poxa, a gente comunicou, divulgou, fez cartaz, mandou mensagem e hoje não vê ninguém, mas não se comunicou. Porque se tivesse se comunicado, já ia saber, o aniversário daquela casa. Então já se prepara, olha, eles não vão poder vir, vamos gravar, vamos fazer transmissão, vamos perguntar a eles se não tem um representante que possa multiplicar ou até trocar aquela data. Então, são as questões que vão melhorando a qualidade do nosso trabalho quando a gente realmente consegue se comunicar. Agora, quando a gente está na nossa casa, no nosso lugar, no nosso centro, só divulgando, a gente não tem a menor noção do alcance da mensagem, como essa mensagem está sendo recebida e se ela realmente está chegando em quem deveria e está tendo o efeito que a gente gostaria. Porque a gente tem muita ilusão de que colocar uma informação no Facebook, colocar uma informação no grupo de WhatsApp é se comunicar. Comunicação é a habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo, aquilo que permite acesso entre lugares, passagens, união ou ligação entre duas ou mais coisas, indivíduos. Então, passagem é ponte. Comunicação é uma ponte. Tem que ter via de mão dupla. Tá? Então, a gente não vai se comunicar com as pessoas se a gente não conhecer as pessoas. A gente não vai se comunicar com as casas se a gente não conhecer as casas. A gente não vai conseguir fazer uma palestra adequada se a gente não conhecer o público que está assistindo a palestra. Mais uma vez, né? A comunicação estabelece trocas, cria pontes, proporciona união, estimula o auxílio mútuo, a participação. Dialogar, conversar, escrever ou se expressar por meio de diálogo, de uma conversa interativa, de troca de informações, opiniões, ideias, buscar um acordo com, tentar uma relação amistosa com.
Aí é um exemplo, né? O país não aceitou dialogar com seus inimigos. O mundo está difícil para dialogar. Então, o movimento espírita está encontrando muita dificuldade de dialogar. Por quê? Porque todo mundo quer falar e não quer ser ouvido. E quando a gente não está sendo ouvido, o que a gente começa a fazer? Começa a gritar. E não adianta, né? Não é esse o nosso caminho. Então, quando a gente vai falar do orientação ao centro espírita, a gente está trazendo toda essa base conceitual. Deixa eu ver aqui. Os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando pessoas. Então, o OCE ele vai dizer que o centro espírita ele tem por objetivo auxiliar na formação do homem de bem, acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, todas essas reuniões que nós estamos fazendo aqui sobre orientação ao centro espírita são reuniões em que a gente está sempre frisando a necessidade do nosso centro espírita auxiliar, formar homem de bens, acolher, consolar, esclarecer. E no capítulo 6 da área de comunicação social espírita, a gente vai ver que a comunicação tem 3 funções: evangelizadora, midiática e integradora. Então, a comunicação precisa integrar, ela precisa evangelizar e ela precisa ser midiática, ou seja, precisa se perpassar por todas as mídias existentes naquela região. Eu vou colocar aqui agora para vocês, já para a gente mais adiantar, exemplos de atividades de comunicação, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros conceitos, tá? Então, olha só como é que o orientação nos diz, que são exemplos de atividades de divulgação da doutrina espírita realizadas pela área de comunicação. Realização de eventos, como palestras, conferências públicas, acompanhadas ou não de apresentações artísticas, observando-se sempre a fidelidade doutrinária. Preparação e uso de recursos tecnológicos, publicação e distribuição gratuita de mensagens, folhetos, jornais, revistas, livros em locais físicos ou virtuais. Preparação e uso de recursos tecnológicos. Não, isso aqui eu já falei, né? Vamos lá. Implantação e manutenção de página na web, redes sociais, conteúdos digitais e outros destinados para a internet. Estes recursos devem ser gerenciados a partir de contas institucionais. Não é a partir do e-mail do presidente do centro, né? Com o WhatsApp, nós temos um grande problema, porque o nosso telefone pessoal ele acaba servindo de veículo para as divulgações da Casa Espírita. E aí a gente vai ter todo um cuidado, né? Realização de oficinas, cursos de formação, atualização em ferramentas e conteúdos permanentes à comunicação social. E aí, gente, para a gente já ir caminhando para uma troca de experiências, perguntas, eu acho que a gente precisa agora pensar comunicação com quem? Com quem a Casa Espírita se comunica? Então, a Casa Espírita pode se comunicar com outras casas espíritas, com trabalhadores, com frequentadores, com a sociedade, com o bairro, com outras religiões. Mas a nossa casa espírita, aí vocês vão pensar na casa espírita de vocês, tá? Ela está se comunicando com outras casas espíritas? Sim ou não e por quê? Né? Qual é a importância dessa comunicação? Como é que se dá essa comunicação? A nossa casa espírita está se comunicando com os trabalhadores? Tem casas espíritas que acontece que os grupos de trabalho viram verdadeiras casas espíritas dentro da casa espírita. Então, a evangelização é uma casa espírita, o grupo de jazz é outra casa espírita, uma reunião pública de segunda-feira é uma casa espírita, a reunião pública de final de semana é outra casa espírita, a educação mediúnica é outra. Não existe uma troca, não existe uma comunicação, não existe uma integração, eles não se falam. Então, por exemplo, imagina que bonito seria se
todos os setores, serviços da casa se comunicassem. Então, eu levo meu filho para a evangelização e os temas da evangelização vão dialogar com os temas da reunião pública. E aí, quando a família for fazer um culto do evangelho no lar, eles vão poder discutir temas em comuns. Mas a reunião mediúnica vai receber, por exemplo, às vezes tem uma reunião mediúnica de sustentação, vai receber recados para aquele trabalho. E aí os evangelizadores não sabem que os mentores estão, durante aquela evangelização, falando que é importante falar de família. E aí não falam. Ou, por exemplo, o atendimento fraterno está recebendo diversas famílias com problemas de alcoolismo. E aí a evangelização não sabe disso, a reunião pública também não sabe disso, e esses temas que poderiam ser trazidos para auxiliar e esclarecer acabam não sendo colocados em prática. E uma situação mais complicada ainda é a casa espírita não estar se comunicando com os frequentadores, não conhece os seus frequentadores. E aí, como se comunicar com a casa espírita? Né? Quais são as ferramentas? Como é que a gente se comunica com uma casa espírita? Recepção, eu vou lá na recepção e converso com a casa espírita. A recepção está preparada para receber pessoas que queiram buscar informação, que queiram dar informação, que queiram dar contribuição? A gente pode ter telefone, a gente pode ter um e-mail, a gente pode ter um Facebook, pode ter um Instagram, pode ter um YouTube, etc. Mas será que esses meios de comunicação servem para que as casas, os centros, as pessoas se comuniquem com a casa espírita? Ou servem apenas para que a casa espírita se comunique com as pessoas? Como se comunicar com as outras casas espíritas? Visitas é a principal. Reunião do seu. Visita, passar lá na recepção, telefonar, mandar WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Será que o Facebook da minha casa espírita segue o Facebook da outra casa espírita? Será que o Instagram da minha casa espírita vai lá e curte o Instagram da outra casa espírita? Né? Será que a gente está conseguindo fazer isso? Como é que a gente se comunica com o público das casas espíritas? Principal espaço de comunicação, recepção. A gente vai ver no OCE, né, o OSCE, que a recepção faz parte do trabalho do atendimento espiritual. Né? O atendimento fraterno tem que estar em constante trabalho junto com a recepção. A recepção tem que estar preparada para receber informações e para dar informações. Mas as palestras também estão se comunicando com o público. E aí eu preciso conhecer meu público. Né? Será que vou fazer uma palestra sobre a Gênese? Será quantas pessoas do público que frequentam a minha reunião já leram a Gênese? Será que eu sei isso? E os informativos, mural, telefone, por aí vai, né? Para a gente se comunicar com o público das nossas casas espíritas, a gente precisa saber quem é o nosso público, o que ele busca, o que ele espera, o que nós temos a oferecer, dizer para eles e como podemos ajudar. Eu vou interromper aqui essa fala. Nossa, 8h50, já tínhamos que ter acabado aqui, né? Mas eu vou pedir para vocês abrirem os microfones, se não tiverem muito barulho, né? E aí a gente vai perguntar. Vamos lá. Aí vou começar chamando Andréia Emília. Tudo bom, Andréia? Tudo ótimo. Andréia, qual é a sua casa? Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, GFIA. Está funcionando online? Já está no presencial? Como é que A gente está nos dois. Oba! Como é que está tudo isso? A gente está no estudo online, o grupo gostou, nossa casa é muito pequena, então somos poucos, e com essa questão da pandemia, a gente começou o estudo, e uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas, quem está no grupo, criou o hábito de ler antes o que a gente vai estudar. Então, a gente já chega para conversar sobre o assunto, entendeu? E aí, que horário é a reunião presencial? É 19 horas na quarta-feira. Dura quanto tempo?
50 minutos, né? Porque tem o passe, 40, 50 minutos. E aí, alguém aí... Aonde que é? Que bairro? Jabur, aqui no Senador Jabu, Camará. ótimo. Aí eu vou falar para vocês o que eu mais ouvi nessas regiões aí. Bangu, Campo Grande. É muito calor. Nós Ah, não aguentamos ficar 50 minutos de máscara. Aí o que estava acontecendo? As pessoas estavam indo para o online. Mas a gente não tinha como. Mas será que a gente podia fazer uma reunião de meia hora? Talvez. Mas se a gente não se comunicar, não é? Aí a gente vai ver que durante a pandemia, todo mundo viu aí, né? Os ônibus saíram de circulação. Um monte de gente não voltou. Por quê? Porque não tinha mais ônibus. Os ônibus mudaram de horário. Será que a gente sabe qual é o horário? A Lilian tá lá, né? Lilian pega ônibus, Lilian. Não, mas o que que aconteceu? A gente percebeu porque eu sou regente do coral, né? E o coral a gente voltou presencial há pouco tempo, mas a gente está fazendo híbrido. Por quê? Porque as pessoas, o coral era 6 horas no ensaio, terminava 7h30, domingo. Só que o que começou a acontecer? Primeiro começou a ficar muito deserto onde a gente ensaia, que é lá no Pedro de Alcântara, e as pessoas não tinham mais ônibus para voltar para casa. Então a gente está fazendo o híbrido, e aí as pessoas que têm mais dificuldade de ônibus, elas vão só de vez em quando e ficam no híbrido, ou vão nas apresentações. Então a gente teve que mudar por conta do problema do transporte. Então, a gente soube de uma casa que ela, de repente, começou a ver que no meio da reunião pública, um monte de gente ia embora. Por quê? Porque o ônibus que era de meia em meia hora começou a ser de 1 em 1 hora. E aí, se elas perdessem aquele ônibus, ou não tinha ônibus, ou elas iam ter que ficar 1 hora lá num lugar deserto esperando o ônibus. E aí a Casa Espírita precisa pensar: se eu quero me comunicar com essas pessoas, talvez eu precise mudar o horário da minha reunião pública. Mas se eu não conheço as pessoas, eu vou perder, ó, esses frequentadores, né? Então, qual é a idade, qual é a faixa etária dos meus frequentadores, né? Se eu não sei isso, isso vai atrapalhar, né? O que eles estão buscando? Então, a nossa casa fez muito tempo um trabalho de enxovais. Enxovalzinho, enxovalzinho, enxovalzinho. De repente, não tem mais gestante. uhum. Aí, aquele monte de mulheres idosas que se reuniam começam a ficar nervosas. A gente pode procurar uma outra casa que atenda aquilo? Pode. Pode procurar um outro trabalho? Pode. Pode procurar? Agora, o que adianta ficar fazendo uma coisa que a gente não sabe, né? Ou então a nossa casa espírita recebe doação. Doação de cadeira de rodas. Não tem o que fazer com essa cadeira de rodas. Tem alguma casa que precise? Não sei. Aí, às vezes, joga fora. Bota no lixo coisas que poderiam servir, né? Então, são questões de comunicação que o trabalho do movimento espírita precisa começar a abrir mais a mente, né? Que a comunicação ela é muito, muito mais ampla, mas essa comunicação com o público ela precisa ser essencial. Será que a gente sabe o que o público que está vindo à nossa casa está buscando? O que ele está procurando? Será que a gente sabe quantas pessoas desencarnaram na família dos nossos participantes? Então, eu vou dizer para vocês do CERJ, né? Principal pergunta que a gente recebe todos os dias assim, por e-mail é: onde eu consigo uma psicografia? Vou perguntar aqui no seus, assim, alguém aqui tem algum centro que trabalhe oferecendo psicografia para as pessoas? Não. Tem, Regina? Acho que não, O né? nosso conselhos, não. Que Não. a gente saiba, não. Não, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas, por Não, não, exemplo, que a gente saiba, porque às vezes a gente está com um problema, por exemplo, de muita ausência nas reuniões do conselho. Então, pode ser que alguma casa faça e a gente não tenha conhecimento, né? Mas, então, aí o porque que a gente. aqui na região, na verdade, não é uma casa do conselho. As pessoas buscam o Leon Denis. Não, tem aquela de Santa Cruz também. Santa Cruz não, Sepitiba, que não é espírita, que passou até no Fantástico, daquele Fernando Bem.
Cartas da Paz, não é? Cartas de Fátima, uma coisa assim. Carta de Fátima, Eu né? sei porque a nossa casa já chegou com pessoas com carta de lá, e aí quando a gente vai ler, aí é um pouco complicado, entendeu? Porque são mães que geralmente perderam seus filhos muito cedos, algumas bem pequenininhos, né? Aí você lê aquela carta e aí você vê que não é bem, sabe? Que não, entendeu? Até Entendi. pela forma como é feito e tal, a gente tem que tomar cuidado até com isso. Como é que a gente vai falar com relação a isso? Aí, por exemplo, se isso está acontecendo muito, a gente organiza nas reuniões públicas uma palestra sobre psicografia, sobre comunicação, né, dos Uhum. espíritos, para reuniões onde a gente possa trazer, de repente, mensagens mais genéricas do Chico Xavier, que servem para várias mães, que aí a pessoa também já se sente acolhida. Então, a gente não precisa só dizer assim, não sei, não temos isso, né? A gente, quando conhece o frequentador e entende o que ele está buscando, ainda que a gente não possa atender diretamente, a gente vai trabalhar e continuar trabalhando para isso. Então, assim, a comunicação se dá isso, né? Pesquisas, gente, várias pesquisas. É muito difícil formulário, né? Mas se o nosso centro é pequeno, tomar um cafezinho e hoje com a intenção, vou prestar atenção. Vou separar aqui essas perguntas, vou perguntar aqui ó, no cafezinho do Centro Espírita, na reunião de confraternização. Amigos, como é que vocês estão? Né? Quantas pessoas aqui tiveram desencarnações na família durante a pandemia? Aí a gente vai descobrir que muitos trabalhadores não voltaram porque eles estão precisando ser acolhidos, estão precisando do atendimento fraterno, estão precisando de ajuda. Então, tudo isso, né, faz parte do trabalho nosso de comunicação em geral, né, da gente estar observando. Porque se a gente quiser, né, hoje, fazer um bom Facebook, fazer um Instagram, fazer um YouTube, eu vou lá no Google, como produzir um YouTube. Tem lá dezenas de tutoriais. Como fazer um cartaz. Eu baixo um programa chamado Canvas, tem um monte de cartazes prontos. Só que aí aqueles cartazes são feitos, por exemplo, para divulgar filme. Para divulgar filme, eu destaco o Popstar. Então, o espaço para a figura do ator principal é enorme. Aí eu uso para divulgar uma palestra, aí o palestrante está maior do que um popstar, né? Cheio de estrelinhas atrás, né? Palestra de Andréia de Moraes. Palestra de Jones Cortes, Homem de Bem. Aí todo mundo, nossa, o Jones é o homem de bem, né? Tá lá aquela coisa. Né? Ou às vezes também é assim, né? Obsessão. Tá lá a foto daquele palestrante. Ele é obsessor, né? Então, assim, essas confusões vão acontecendo. Por quê? Porque a gente vai buscando essa técnica, mas esquece da base doutrinária, que é importante, né? Que um cartaz ele precisa consolar. Então, se eu vou falar de suicídio, eu não posso falar colocar uma imagem de uma arma. Essa semana a gente recebeu um cartaz que era Vós sois luzes. Não, brilhai a vossa luz. E era um monte de fotos de velas apagadas. Que luz é essa? Que é um monte de vela. Aí você vê as ceras bonitinho, mas a vela não está nem acesa, gente. Como é que vai brilhar a luz assim? Então, são coisas que a gente precisa repensar, ficar atentos, né? Estar prestando atenção. Então, sobre a comunicação, a gente pode fazer várias provocações, né? Eu posso perguntar assim, né? Qual é o dia da reunião mediúnica da Casa Espírita? Todos vocês falarem. Onde fica a sala da reunião mediúnica? Onde fica a sala da evangelização? Onde fica o armário da evangelização? Ou a pasta de materiais, ou a gaveta? E da comunicação? Que dia é a reunião da comunicação? Tem sala? Tem um armário? Tem uma gaveta de materiais? Tem uma equipe? Será que não tem isso? Então, tem que começar a pensar. Então, tudo isso são reflexões que a gente precisa fazer sobre a comunicação. Às vezes, antes de pensar assim, vamos criar logo um Facebook, um YouTube, um canal. É importante ter.
mas é importante a gente pensar do para quê, né? Do porquê que a gente está fazendo, quem vai estar atualizando. É espírita ou se só é uma pessoa que sabe muito de Facebook? Porque aí já viu as complicações. Então, gente, 9 horas, era basicamente isso, mas a gente, se a Regina quiser, a gente abrir para umas contribuições ainda de vocês, é muito importante também para a gente. Foi ótimo, né, gente? Muito bom, muita coisa para pensar. Coisas que a gente não pensa normalmente, às vezes a gente não pensa né, em algum detalhe, e fala assim, gente, nunca tinha pensado nisso. Né? Mas então, agora é hora aí, ó, de fazer perguntas difíceis para o Roberto. Ah, a Beth levantou o dedo. Pode falar, Beth, liga Vamos teu lá, som. Beth. Tá Liga teu som, microfone tá tem que desligado. ligar teu microfone. Ninguém tá. Você tem que ligar teu microfone. Passa o dedinho assim na tela. Aí Abriu. abriu. Então, uma boa noite para vocês. Eu sou aqui de Campo Grande, Grupo Espírita Coração de Jesus, 28º conselho. Desculpa, tá picotando o meu. Pode repetir? Oi? A minha conexão ficou instável. Olha só, vamos lá. Eu vou mudar de lugar, porque eu vim Ela se aqui. apresentou, Beto. Ela é do Desculpa. 28º seu. O nome dela é Beth. Isso. Eu estou aqui na Casa Espírita, aqui nós somos fundadores da casa, e nós estamos agora como vice-presidente, né, nessa gestão de 2022, e eu trabalho no departamento de comunicação também e no SAPSE, né? Porque as pessoas não retornaram ainda, são muito poucos os trabalhadores, e nós bolamos um questionário, né? Perguntando, oferecendo a algumas pessoas que já frequentavam a casa, outras que estão chegando de outras casas, mudaram, né, dos seus endereços, vieram para mais perto de nós, e nós bolamos um questionário perguntando há quanto tempo ela é espírita, se ela foi bem acolhida na nossa casa, como que ela se sente, e qual setor ela gostaria de trabalhar, qual E as setor pessoas trabalhar. responderam? Hã? As pessoas responderam? Olha, nós começamos a entregar agora esse questionário, tá? E já umas 2 ou 3 pessoas levaram para casa esse questionário e vão trazer para nós. Porque o nosso objetivo é o que eu tenho falado sempre. Gente, após a pandemia, muitas pessoas vão chegar, porque eles estão sendo muito mal informados com relação à espiritualidade pelos YouTubers, né? E outras coisas por aí. Então, nós temos que nos preparar, né? E aí vocês estão fazendo ele impresso, é um papel. Não, eu peço o rapazinho aqui da Lan House para fazer para mim, porque eu não sei mexer muito com essas coisas, não. Então, eu pago a ele para fazer, né? Nós colocamos também um banner na entrada da nossa casa com relação à roupa, né? Que as pessoas vêm para a casa espírita. Procuramos fazer uma coisa assim, bem light, bem agradável, que não assuste ninguém, né? E assim a gente vai, nós estamos reabrindo, né? Estamos com poucos trabalhadores, mas estamos funcionando 2 vezes na semana. Beth, olha, força e coragem para vocês. Parabéns por vocês enviaram um questionário impresso. Mas a nossa experiência é que a grande maioria não devolve o questionário, né? A gente manda enquete, não respondem, né? Enfim. Vamos esperar, né? Estamos alimentando a fé. Falta de cultura, falta de hábito. Mas é isso aí, vamos continuar. Mas eu acho que é importantíssimo isso. Será que elas não têm internet? Então a gente faz pelo papel. Então a gente vai buscando modos, né? Será que as pessoas estão entendendo as perguntas? E aí começa a perceber o que aconteceu, se as respostas vieram, foram... Bem, outra coisa também que nós fizemos, antes da pandemia, sempre que eu fazia atendimento fraterno, eu sempre anotei a data de nascimento das pessoas e o telefone. Então, eu coloquei quase todas essas pessoas no meu telefone.
Então, eu mandava as palestras online para quase todos, para eles não ficarem sem, entendeu? Sem assistir. Se bem que a gente sabe, né, que tem muita palestra maravilhosa no YouTube, mas às vezes a pessoa não sabe. Então, eu sempre enviava as palestras também para essas pessoas que a casa estava fechada, eles não tinham como vir, né? Então, a gente para aqueles que a gente sabia que já estavam mesmo tendo a necessidade de ouvir uma palestra, né, de se fortalecer durante essa crise toda que houve, né? Então, deixa eu só trazer aqui uma polêmicazinha aqui para a gente, tá? Problema que os centros espíritas estão enfrentando agora. Surgiu uma lei surgiu uma lei, né? A Lei de Proteção Geral, Lei Geral de Proteção de Dados. O que a lei diz? Que dados religiosos são dados sensíveis. Então, aí é só para a gente ficar alerta, né? A gente não pode pegar o telefone das pessoas sem a autorização delas. Então, elas têm que autorizar por escrito que elas estão autorizando que a gente tenha o telefone delas. E aí elas têm que autorizar para que a gente possa entrar em contato com elas. Se eu entrar em contato com elas sem ela ter autorizado, contra a lei. A Casa Espírita pode ser, inclusive, pagar uma multa. Não tem problema, é só a gente poder entender e organizar isso, né? Atendimento fraterno. Atendimento fraterno, em geral, pede-se que não guarde dados dos participantes. Vocês sabiam disso? Porque tem sido muito problemático. Enfim, principalmente informações nenhumas sobre atendimento. Tem casas que gostam de dizer assim: problemas de separação, problemas de alcoolismo, problemas de suicídio, tá lá no caderno. Aí vem alguém, joga o caderno fora, vai lá no lixo, e aí cai nas mãos de alguém, ó. Nossa, olha ali o telefone do fulano, tá se separando da mulher. Vai dar um processo gravíssimo. Não, eu sei, Elizabeth, que vocês não fazem isso, mas eu estou explicando porque isso tem que ser muito importante reforçar. O nosso centro faz tratamento espiritual com passe de cura. Não anotem a doença das pessoas. Perguntar a doença das pessoas é algo sigiloso, entendeu? Perigosíssimo, né? Qual é o problema que você tem? Eu estou com um problema região dos rins. Tá. Mas o que é? Qual que é? Entendeu? Não se pergunta, não se pode perguntar. Então a gente tem que deixar a pessoa à vontade e jamais registrar. Banco de dados Olha só como é que é a burocracia, tá? Banco de dados de pessoas, telefones dos trabalhadores. Quem é a pessoa responsável por guardar isso? Como assim quem é a pessoa? Qual é o CNPJ ou CPF que vai estar responsável por isso? Então, tá comigo, tá no meu celular, então elas vão receber o meu CPF. Na justiça, quem é que responde? Eu. É o centro? Então, no banco de dados está lá o CNPJ do centro. Se acontecer algum problema com aqueles dados vazarem para alguém, quem responde? O centro. Então, não se pode mais pedir telefone das pessoas sem CNPJ e CPF. Não vou dizer que isso a gente está acostumado a fazer isso, não. Está sendo bem complicado a gente se adaptar nessas questões. Mas só para a gente ficar atento, que isso é muito importante e muito cuidado, né? Quem mais quer falar? André, Emília quer falar? Ou Elizabeth ainda quer continuar? Pode falar, gente. É que você falou de uma questão, né? Beth, eu só tirei o áudio da Beth porque estava fazendo muito barulho. Aí, quando ela for falar de novo, ela liga. Tá. Assim, você falou da questão da gente prestar atenção no que está falando, né? Das pessoas, da demanda das pessoas. Domingo teve o encontro do atendimento, né, espiritual. Eu fui para a sala do transtornos e as pessoas pouco perguntaram sobre atendimento fraterno, sobre transtorno. A questão foi muito mais, deu para perceber, de pessoas procurando ouvir sobre transtorno porque estão vivendo momentos assim. E é uma sala que tinha muita gente, né? Que eu acho que teve até que fazer duplicada à tarde, se eu não me engano.
E aí fica uma questão para a gente. A gente precisa falar de saúde mental na casa espírita. É algo que precisava mais tempo, mas agora as coisas estão, né, mais à tona, digamos assim, né? Até as É só o que pessoas. você falou, né? Então, eu reparei isso no domingo, na sala do transtornos mentais, dos Quando transtornos a gente fala emocionais. isso, as pessoas perguntam assim: ué, mas não era para trabalhadores? Era para frequentadores? Mas os trabalhadores também estão com Exatamente, transtornos. exatamente. Será que a nossa casa abre espaço para o trabalhador e procurar o atendimento fraterno? Se não abre, qual é a casa que ela indica? Porque às vezes a pessoa não se sente confortável de procurar atendimento fraterno na sua própria casa. Mas, ou será que a gente olha com preconceito? Nossa, o trabalhador da reunião mediúnica foi no atendimento da casa do lado. Claro, ele também tem problemas, ele também não precisa de um atendimento, né? O palestrante está pedindo para fazer tratamento de desobsessão para ele, está obsidiado. Claro, são os que mais sofrem assédio espiritual, né? E aí, às vezes, os trabalhadores não conseguem se comunicar pelos preconceitos dos atendentes e do próprio centro espírita. O centro espírita não é acolhedor com o trabalhador, com os problemas, quando eles deveriam ser os primeiros acolhidos, né? Basta a gente ler Boa Nova, vai ver que os apóstolos, né, estavam o tempo todo procurando Jesus com diversos problemas. E eram eles os trabalhadores de Jesus. Eles cheios de problemas, precisando de Jesus, assim, ó, uma série de ajuda, né? Precisando de um monte de mediadores para resolver os conflitos, né? Então, vamos ler Bartolomeu. Você vai ver que era um trabalhador que ele sofria na família, sofria em casa, sofria na rua, por onde passava. Então, assim, é importante mesmo. Então, essa que a Maria Emília falou, se a gente não conhece os trabalhadores, se não conhece, a gente não precisa falar de transtornos mentais, de problemas, porque isso não existe aqui na minha casa, né? Mais alguém, gente, quer falar? Só completando isso que eu falar, Beto, só para você ter uma ideia, aqui no bairro, né, aqui na nossa região, as ruas estão sendo todas fechadas. O meu bairro é muito pequeno, então quase tudo que é rua está fechada, né, virou condomínio. E a rua do centro está sendo fechada. Tem companheiros que estão fazendo uma tempestade no copo d'água por causa do portão do carro. E detalhe, se uma ou duas pessoas vão de carro no centro, é muito. A maior parte vai a pé. E o portão de pedestre vai ficar aberto. Então, é só para a gente ter uma ideia de como as pessoas estão emocionalmente abaladas, que estão fazendo. Isso é um reflexo. A gente pode dizer que não, mas é. Né? Quando a gente observa, assim, gente, que tempestade vocês estão fazendo? Vocês estão falando de portão de carro, se todo mundo vem a pé. Entendeu? Isso aí vou dizer que também é algo que está sendo muito comum no movimento espírita e que a gente precisa fazer também um outro trabalho para uma oficina sobre isso, que é o espalhar pânico. A gente comunica um problema, mas a gente não está comunicando o problema, a gente está espalhando pânico. E agora? Vamos colocar um portão. Mas calma, a rua continua sendo pública. Por obrigação, qualquer pessoa que queira estacionar, se a rua permite estacionar, ainda mais se ela vai para o centro espírita, o centro espírita tem direito, como qualquer morador da rua, de receber seus familiares estacionarem ali, entrarem, circularem, o Uber entrar lá, deixar, enfim, o que for, né? A gente pode até fazer um cadastro, inclusive os médios da casa terem o mesmo cadastro dos moradores, aí vai depender da rua. Mas não é motivo para essa informação chegar de forma assustadora. Então, no WhatsApp dos trabalhadores, né, dos grupos, muita gente está espalhando pânico. E isso é uma coisa muito perturbadora, né? A gente vê assim, principalmente durante o trabalho, né? Muitas vezes a gente está no meio de uma palestra, preciso falar com você urgente porque aconteceu isso. Aí você vai começar a palestra. Aí você fica assim, ai, tô doido para acabar. Ó, por exemplo, uma vez me disseram assim, urgente botar. Aí eu vi que chegou a mesma pessoa botou mensagem em 6 grupos do SERJ e ela disse: o Facebook do SERJ está fora do ar. Os hackearam. Aí eu fui fazer a palestra, mas nervoso, né? Pensei assim, ó, 1 hora vai durar. Quando acabou, eu fui perguntar: já entrou? Ah, não, foi problema do meu celular. Então, tem que ter cuidado, né? Antes de você passar uma informação,
Se eu soube que vão colocar um portão, antes de eu avisar isso, eu já procuro saber, tem alguma outra casa que está passando por isso? Tem alguma outra rua? Como é que funciona? Gente, vão colocar um portão na nossa rua, mas eu já soube que isso não vai ser problema, que nós vamos ter um cadastro, que nós vamos ter isso, que vamos ter aquilo. Calma, alivia, né? Suaviza. Então, muito cuidado com a gente não espalhar pânico. Não é muito sobre o assunto, mas eu vou dizer outro fenômeno. A gente precisa mesmo marcar reuniões aqui para trocar esses casos, tá? Quer saber um caso que está acontecendo, que está perturbando muitos grupos de WhatsApp? Pedido de prece. Todos nós estamos precisando de prece. Mas tem gente que fica o dia inteiro na internet, lendo todas as tragédias do dia, todos os jornais, e começa a colocar nos grupos: hoje teve um tiroteio em tal lugar, hoje teve um sequestro relâmpago em tal lugar, vamos rezar por essa família. Lá nos Estados Unidos teve não sei o quê, na Índia teve um outro terremoto, na China. Aí o grupo, e aí ela vai dizer assim: eu só estou pedindo prece com a melhor das intenções. E aí você que está naquele grupo de trabalho começa a ficar nervoso, porque só vem tragédia, 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 tragédia. Então, calma, não é? Se eu estou também pedindo prece por alguém da minha família, eu tenho a obrigação de depois dizer: obrigado, gente. Não preciso dizer a situação, ficou tudo bem. Porque também é muito desconfortável você ficar rezando por aquela pessoa e depois você fica assim: mas deu tudo certo? Tá tudo bem? Né? Então, enfim, e aí a gente também tem que ter cuidado, né? Sobrinha do fulano tentou suicídio. Aí tá todo mundo lá no Facebook da menina. Tá tudo bem com você? O que tá acontecendo? Não sei o quê. E às vezes a família não queria aquela divulgação, não queria aquela questão que se tornasse pública. Ou às vezes, o que estão se metendo na minha vida? Né? Enfim, então, assim, os problemas de comunicação, eles têm sido muitos e a gente tem que ficar atento, né? Como é que a gente vai lidar com essas questões? Mas, gente, 9h18. Beth, liga teu microfone agora de novo, por favor. É porque eu tinha fechado ele por causa do barulho. Só passar o dedinho aí no seu telefone para ativar o teu microfone. Você tirou a imagem, mas não abriu o som. Agora foi. 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 Então, quando eu falei que eu coloquei as pessoas, né, que eu fazia alguns atendimentos, mas eu coloquei não aquelas pessoas que passaram e que nunca mais voltaram. Eu coloquei aqueles que continuaram frequentando, tá entendendo? Então, a gente mandou palestras online para essas pessoas não ficarem sem o consolo da doutrina. E eles estão retornando aos pouquinhos. Estão entendendo? Sim, não, a gente entendeu. Mas é porque isso é um outro estudo, né? Atendimento fraterno pelo WhatsApp. Aí, não estou dizendo que é você, Isabel, só para a gente saber, né? Aí tá lá todas as histórias das pessoas no nosso WhatsApp caem em mãos de outras pessoas. Imagina o problema, né? Então tudo isso é cuidado, a gente tem que ter. Roberto, a gente não faz atendimento fraterno pelo WhatsApp, não. De jeito e maneira, a gente só manda palestras interessantes. Não, a gente tem esse cuidado. Parabéns. E outra coisa, nós temos um departamento de assuntos doutrinários, o DAD, né? E ele cuida muito bem dessas questões e nós não fazemos essas bobagens, não. A gente tem o maior cuidado com relação a isso. Tá? Não, sem problema. Olha só, não tem problema nenhum da gente conversar com a pessoa, trocar, a pessoa autorizou, mandar uma boa noite, mandar um feliz aniversário, mandar uma informação. Isso é muito importante também, né? A gente está podendo atender. É só tomar os cuidados que a gente precisa sempre tomar. Tá certo. Mais alguém deseja falar alguma coisa? Eu. Fala, Júlia. O Beto falou uma coisa assim que eu achei tão marcante, né? Como disse da questão da florzinha, né? Que a comunicação social é para
espalhar sementes e não apenas mensagens assim vazias. E eu acho que a gente esquece disso, né? Muitas vezes, na hora de fazer divulgação de eventos e tal, a gente quer fazer exatamente isso, um cartaz assim, meio espalhafatoso para chamar atenção e tal, e a gente esquece que é para estimular pessoas para estarem presentes para colher um pouquinho dessa semente, né? Desses grãozinhos que vão ser espalhados. Eu achei isso bastante interessante e acho que a gente tem que fixar isso. O próprio cartaz, ele já está transmitindo a mensagem, o próprio tema. Então, se eu vou fazer uma palestra, o próprio tema já tem que ser esclarecedor, ou ele pode ser instigante, mas ele não pode vir para confundir. A imagem do cartaz já pode transmitir uma mensagem. É tão bonito aquelas mensagens, aquelas cartazes, que só de olhar o cartaz, com o tema da palestra, já dá um alento, já dá uma informação, já nos estimula uma reflexão, né? Não é algo fácil, não é simples, não serve para tudo, mas quando a gente consegue, é muito bom, né? Exige arte e sensibilidade. A gente precisa desenvolver os dois lados e às vezes fica um pouco difícil, mas a gente está tentando. Beto, eu estava pensando aqui também como é difícil a comunicação, né? A gente se habituou muito tempo só a divulgar, né? A gente só divulgava, não tinha essa preocupação com o retorno, com a troca. Então, eu acho que esse é um caminho que ainda é muito difícil. E assim, até mesmo por conta da tipo, às vezes, de gestão da casa espírita, você impõe. Você vai jogando as informações, mas você não espera, não ouve, não procura saber exatamente se aquilo está atingindo o objetivo, né? A gente tinha aqueles hábitos, final de encontro, você faz uma avaliação, faz uma estatística da avaliação e pronto, lá pelo para lá, ninguém nem olhava mais aquilo, esquece. É muito interessante, por exemplo, e é tentador, né? Poxa, acabei de ler esse livro, adorei esse livro, um livro maravilhoso, vou dar essa palestra logo. Mas será que é o que as pessoas estão precisando naquele momento? Será que elas já têm condições de estudar aquele tema? Será que eu estou sabendo falar? Porque quando a gente está no nosso momento, né, aquilo faz todo sentido, mas a gente tem que entrar também no mundo do outro para poder entender, né? Por que determinadas palestras estão cheias, outras estão vazias? E aí por aí vai. Mas também explicar, né? Olha, a nossa proposta também é trazer vocês para refletir sobre diversos temas. A gente não pode dar só aquilo que as pessoas querem, né? Mas também tem que saber o que elas precisam também. Então, é um desafio muito grande, mas é assim, né? Quanto menor a casa, às vezes mais fácil, né? Mas fazer de vez em quando um papelzinho com cruzinha, caixinha de sugestão, né? Caixinha de sugestão, gente, nunca é demais, mas é assim, ler sugestões. Não adianta nada fazer aquela caixinha, pegar aquelas sugestões e jogar no lixo, né? O que é o que às vezes a gente faz, né? Caixinha de perguntas, coloque aqui suas perguntas, né, sobre os vários temas, já avisar com antecedência, ó, semana que vem a gente tem palestra sobre tal. Coloque aqui as perguntas para o expositor, já se preparando a palestra, sabendo que perguntas, que dúvidas as pessoas têm. Fala, Lilian. Até coloquei aqui no chat, você tem que pensar no público-alvo, né? Uma coisa que a gente faz muito em música, né, já que é a minha área, você não adianta você ir lá para frente, para um encontro de jovem, de criança, seja lá o que for, e cantar música que você gosta, mas que o público não gosta e não conhece. Você vai ficar cantando lá sozinho, e não é o objetivo. Então, você show. tem que... Seu É um show, show, né? E não é esse o objetivo no encontro espírita. Você tem que cantar o que as pessoas gostam. Então, você tem que pesquisar, descobrir o que eles querem, e aí sim, não adianta você ficar empurrando as coisas, a pessoa não vai te dar a mínima atenção. É a mesma coisa da comunicação, você tem que pensar no público. Se você não pensar no público, não adianta, você não vai ter o retorno. Aí diz assim, acabou a música dessa casa espírita, né? Aí às vezes assim, ó,
Por causa disso, o presidente diz assim, ó, não vai ter mais música, mas por causa de alguém que fez a ambientação e talvez não tenha sido muito feliz no repertório, né? Poderia ter sido mais flexível, poderia... E isso, gente, não é só na arte, né? Na música, nas palestras. Poderia ser flexível nas palestras, poderia ser flexível na maneira de falar. Tudo isso exige que a gente se comunique mesmo, que a gente tenha mais paciência. A comunicação vai exigir da gente muita paciência, muita serenidade, ouvir, 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 perguntar, anotar, refletir, propor reflexões conjuntas, né? Dizer, mostrar, ó, essa música aqui faz muito sucesso na região tal, mas na nossa região não pegou. Então, quando a gente vai fazer um evento conjunto, vamos distribuir o repertório e por aí vai, né? Mais alguém? Não? Então, Beto, você pode fechar aí o seu trabalho. Então, gente, olha, para fechar, mais uma vez, né, eu vou dizer assim, que a área de comunicação é uma área em construção e que a área de comunicação, ela tem como esse objetivo mesmo também é trabalhar dentro da divulgação doutrinária, levar a mensagem, mas também de integrar as casas espíritas. A gente está precisando fazer um trabalho muito forte de integração, de nos conhecermos uns aos outros, auxiliarmos uns aos outros, romper os personalismos, né? Nenhuma casa é melhor do que a outra, todas as casas têm sua utilidade, sua função, sua importância. Não tenham medo de divulgar, olha, vai acontecer um evento muito bom também na outra casa, participem, visitem, vamos juntos nos visitar, vamos juntos trocar. Então, isso porque a gente não pode ser uma casa isolada, né? Ser uma ilha. Então, as casas espíritas não podem ficar isoladas no movimento. A gente não pode ser um seu isolado, né? A gente precisa trocar, a gente precisa compartilhar. Então, cada vez mais a gente vai vendo isso, né? E o nosso sonho é que a gente não seja um estado isolado, que a gente possa... Olha, o que mais as pessoas se interessam, se você for falar, é contar como é que está o movimento espírita nas outras regiões e nos outros países. Coisa linda é quando a gente consegue trazer uma informação sobre como é que está o movimento espírita no Japão. O movimento espírita no Japão, várias cidades são ricas, não tem bolsa, não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer trabalho assistencial. O que fazem? Aí fazem bolinho de arroz como confraternização, vão distribuindo os bolinhos, vão distribuindo as mensagens, vão distribuindo desenhos de criança. Então, hoje não é o dia de bolsa, é o dia de distribuir os desenhos das crianças de evangelização uns para os outros. Olha que legal essa ideia do Japão, né? Pode trazer para o Brasil. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo que existe. Então, essa troca a gente precisa começar a aproveitar mais, né? E isso vai se dar através do quê? Do nossa confraternização, dos nossos conhecimentos com os outros. Compartilhar também, principalmente neste momento, as preces. Dizer que a gente pode ter intimidade suficiente, segurança para dizer que eu estou precisando de prece. Pedir uma prece, pedir ajuda, ter um ambiente fraterno onde os trabalhadores possam se comunicar dizendo, olha, gente, não vou poder ir, estou precisando de ajuda, não vou poder ajudar, estou precisando de ajuda financeira, muitos trabalhadores desempregados precisando de bolsa fraterna, pessoas que ajudavam na distribuição agora estão precisando receber e a gente não tem espaço para se comunicar sobre isso. Então, é importante a gente pensar muito nisso, né? Nessa nossa comunicação mais ampla, ampliar, né? Olhar e conhecer, entender uns aos outros, né? E é isso, gente. Mas sempre estar se comunicando como Jesus e lembrar que Jesus disse a frase, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, vamos aproveitar para nos tornarmos discípulos de Jesus, recebermos esse amor, mas doar esse amor principalmente, né? Graças a Deus. Muito obrigada, Beto. Obrigada aí a participação do pessoal, muito bom. Acho que ficamos com bastante material para trabalhar, né? Ainda bem que é gravado, vai ficar lá no nosso site, e aí vamos poder aproveitar melhor, vamos poder assistir novamente, né? E ver os pontos que são necessários, porque tem sempre alguma coisa relacionada a nós, né? Nossa casa ou nosso conselho,
alguma coisa que nos toca mais de perto, né? Alguma reflexão mais profunda. Então, vamos aproveitar esse material aí do ACE, as palavras do Beto, as orientações, para melhorar ainda mais o nosso trabalho, que é esse nosso desejo como trabalhador espírita, né? Melhorar o trabalho que nós realizamos. Então, para encerrar a nossa reunião, Gilmar, você pode fazer a nossa prece? Eu até posso, Regina, só que toda hora eu estou perdendo a voz de vocês. Não sei se dá para perceber. Toda hora eu fico assim, sem escutar. Está dizendo, não sei se a conexão deve ser, né? Mas aí eu vou fazer a prece. Se eu parar, se ficar muda alguma coisa, você continua, tá bom? Vamos lá, então. Assim, agradecendo a Jesus, nosso mestre querido, a Deus, nosso Pai amoroso, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no Centro de Atividades Espíritas para esse estudo que tanto auxilia na nossa tarefa do movimento espírita. Agradecemos ao nosso companheiro que aqui esteve trazendo sua boa vontade e seu conhecimento para nos auxiliar na compreensão desse trabalho tão importante e tão necessário. Muito obrigada, Jesus, por todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que tudo isso que foi ventilado aqui possa ser assim trabalhado com muita boa vontade, muito carinho, para que cada vez mais o movimento espírita alcance o objetivo traçado pela espiritualidade amiga. Muito obrigada, Jesus, que em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, possamos então encerrar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Vamos tirar uma fotinha? Vamos. Deixa eu tirar Vamos meu lá, sorriam. Momento timidez agora, né? A gente vai Pronto, todo mundo tirei. solto, descontraído. Na hora da foto. Mas tirei. Valeu, Lilian. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Obrigada. Roberto. Uma Tchau, ótima noite pessoal. para todos. Gente, boa Obrigada, noite. Beto. Fiquem com Boa noite. Deus. Aí, muito bom, Alberto. Valeu. Obrigada, Beto. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.